pessoal? Espero que vocês estejam bem. A gente vai fazer alguns comentários nessa aula aqui sobre a atividade 01. Alguns alunos estão apresentando dúvidas, né? Mas antes da gente comentar a atividade 01, eu queria contar uma história de um professor de física que propôs, né, uma questão para a turma, né, que era medir a altura de um prédio alto, né, através de um barômetro. Para quem não sabe o que é um barômetro, o barômetro é um medidor de pressão atmosférica. Então, o professor estava dando um curso de hidrostática, né, e bolou essa questão para os alunos resolverem, né. Um dos alunos respondeu o seguinte, né, você pega o barômetro, sobe lá no telhado do prédio, amarra um cordão no barômetro, desce o barômetro até a calçada do prédio, mede o tamanho do cordão e tem a altura do prédio. O professor corrigiu a prova, botou 0 no aluno, né? E o aluno questionou que a resposta estava correta. Então, o professor resolveu levar para um colega, né, arbitrar, né, a questão. Né? O colega olhou a questão, né, viu a solução do aluno, né, e disse que você poderia dar outra chance para o aluno, né, desde que esse aluno agora empregue conceitos físicos, né? E propôs, né, aceitando a sugestão do colega, que estava arbitrando, propôs para o estudante dar uma nova resposta, né? O estudante pensou, o professor pensou que ele havia desistido, né? E perguntou, e aí, você tem uma solução? Tenho, eu estou só escolhendo qual é a melhor solução que eu vou dar para os senhores, né? Então, a minha outra solução seria o seguinte, você subir lá no telhado do prédio, soltar o barômetro, né? Medir o tempo de queda do barômetro, e através do tempo de queda, né, e da equação, né, H igual ao meio de GT2, né, onde G é a aceleração da gravidade, T é o tempo de queda do barômetro, você determina a altura do prédio. O professor que havia proposto a questão, né, ficou assim meio constrangido, né, mas o professor que estava arbitrando perguntou, você aceita essa resposta? Né? E o professor terminou aceitando, né? E o professor árbitro ficou curioso em saber quais eram as outras opções, né, que o aluno havia pensado para medir a altura do prédio, né? E o aluno pensou nessas outras soluções, né, que é, vamos supor, um dia ensolarado, né, ele mede a sombra do barômetro no chão, mede a altura do barômetro no chão, depois mede a sombra do prédio no solo, né, e através de semelhança de triângulo determina a altura do prédio. Aí ele disse que tinha outras soluções mais complexas, né, que ele podia também fazer o seguinte, construía com um barômetro e um cordão um pêndulo, media a aceleração da gravidade no solo, depois subia no alto do prédio, media a aceleração da gravidade no alto do prédio, através da diferença de aceleração de gravidade, ele determinaria a altura do prédio. Mas se quiser uma solução que não seja muito física, né, existe outra solução, que é você sair pela escada medindo, né, com a altura do barômetro, você sair medindo um barômetro, marcando na parede, né, a altura do barômetro. Um barômetro, 2 barômetros, 3 barômetros e assim por diante, até chegar no topo do prédio. Pega a quantidade de marcas que tem, multiplica pelo tamanho do barômetro, tem a medida da altura do prédio. Agora, se você quiser uma solução que não tenha nada a ver com física, né, você vai na casa do síndico, né, oferece ao síndico um excelente barômetro, se ele lhe fornecer a altura do prédio. Né? Então, o professor perguntou por que ele não usou uma resposta, o árbitro, né, uma resposta mais baseada na teoria que o professor estava desenvolvendo. Né? Aí o aluno respondeu que estava cansado, né, dos professores tentar controlar o raciocínio dele e querer respostas padronizadas, né? Então, eu ilustro essa história, né, para mostrar aqui o começo da nossa atividade, né, que é exatamente falando de Rutherford e Bohr. O aluno que respondeu essas questões, né, foi o Niels Bohr, que é um dos pais da Prêmio Nobel, né, um dos pais da teoria eletrônica, né? E o árbitro é exatamente Rutherford, que foi o precursor, que fez vários ensaios, né, com a lâmina de ouro, né, bombardeando a lâmina de ouro, e estruturou basicamente o modelo atômico que foi aperfeiçoado pelo Niels Bohr, que é esse aluno aí que anda questionando tudo, né? Então, vamos lá para nossas discussões sobre
sobre vou pegar aqui o resumozinho que eu fiz para vocês.